Perder alguém que amamos é uma das experiências mais devastadoras que um ser humano pode viver. Quando o amor se despede sem aviso, quando o abraço se desfaz, e o silêncio ocupa o espaço de uma voz que antes aquecia o coração, algo dentro de nós parece quebrar. A dor, a saudade, há um vazio que insiste em crescer, e por mais que todos à nossa volta repitam que vai passar, a sensação é de que o tempo parou, congelado entre lembranças e feridas. Mas e se houvesse uma forma diferente de lidar com essa dor? E se a filosofia pudesse ser uma aliada silenciosa, um guia firme em meio ao caos emocional? Os estoicos não ignoravam o sofrimento. Eles não se escondiam atrás de frases prontas ou fingiam que não sentiam. Pelo contrário, enfrentavam suas dores de frente com lucidez e coragem. Para eles, a perda amorosa era mais do que um evento trágico. Era um convite à sabedoria, à compreensão profunda da natureza humana e da impermanência de tudo que existe. Neste vídeo, vamos mergulhar na mente dos grandes pensadores estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, e descobrir como eles encaravam o fim dos vínculos afetivos sem se deixarem destruir por eles. Vamos explorar, passo a passo, como é possível ressignificar a dor do abandono, encontrar sentido no luto e recuperar a paz interior, mesmo quando o coração insiste em sangrar. Prepare-se para uma jornada intensa, uma jornada de introspecção, clareza e força. Porque, no fundo, você não precisa esquecer quem se foi. Você só precisa lembrar quem você é. Se este tipo de reflexão toca você de alguma forma, inscreva-se agora no canal. Aqui, damos voz à sabedoria antiga para enfrentar os desafios mais humanos da vida moderna. Sua jornada começa com um clique. Aceitação. O primeiro passo para a liberdade interior. Para os estoicos, tudo o que acontece está de acordo com a natureza do universo. Isso significa que até mesmo a dor de uma separação carrega em si um propósito oculto. Não porque o sofrimento em si seja desejável, mas porque ele pode ser usado como um instrumento de transformação. Quando alguém vai embora, o instinto natural é resistir. Criamos expectativas, tentamos entender o porquê, procuramos culpados, às vezes no outro, às vezes em nós mesmos. Mas toda essa resistência apenas prolonga o sofrimento. Epicteto dizia: não são as coisas que nos afetam, mas o julgamento que fazemos delas. O término não é em si o fim do mundo. O que dói é o apego à ideia de que deveria ser diferente. O que destrói é a ilusão de controle sobre o que nunca nos pertenceu completamente. A aceitação, portanto, não é um ato de fraqueza, mas de coragem. É reconhecer que tudo é transitório, inclusive o amor. É compreender que o outro tem o direito de ir, e nós o dever de continuar. Os estoicos nos ensinam a separar o que está sob nosso controle daquilo que não está. Amar está sob nosso controle. Ser amado, não. Se alguém decide partir, essa escolha está além do nosso alcance. Lutar contra isso é como gritar contra o vento. Aceitar é se libertar da prisão da expectativa e abraçar o que é com serenidade. Sêneca, em uma de suas cartas, aconselhava: nada nos pertence, nem mesmo aqueles que amamos. Tudo nos é emprestado. Quando entendemos isso, a dor ainda existe, mas ela se torna mais leve. Ela não mais nos arrasta, ela nos ensina. Cada lágrima vira aprendizado, cada lembrança, um sinal de que fomos capazes de amar de verdade. E se fomos e somos, o amor que demos não foi em vão, ele moldou quem somos. A aceitação não apaga o passado, mas transforma o presente. E no silêncio da aceitação, começamos a ouvir nossa própria voz novamente. Autodomínio, reconstruindo-se por dentro. A dor do fim pode nos levar a extremos: desespero, humilhação, autodepreciação. É comum que, ao sermos deixados, sintamos que perdemos não apenas o outro, mas a nós mesmos. O mundo parece desmoronar, e nos tornamos reféns de emoções intensas e incontroláveis. Os estoicos, porém, viam essas emoções como ondas que, por mais fortes que fossem, podiam ser observadas e dominadas. O autodomínio era, para eles, a chave da liberdade interior. Marco Aurélio escrevia em seu diário: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e encontrará força. Reconstruir-se após uma perda amorosa é como reerguer uma cidade devastada por um terremoto. Os alicerces estão rachados, mas ainda existem. Os estoicos não mandavam sufocar a dor, mas observá-la com clareza.
Quando sentimos ciúmes, raiva ou abandono, somos convidados a perguntar: essa emoção está me servindo ou me dominando? Autodomínio não significa frieza, mas consciência. Significa não se afogar na mágoa, mas aprender a nadar nela. A filosofia estoica nos convida a cultivar virtudes como coragem, moderação e sabedoria, não apenas em tempos de paz, mas especialmente em tempos de crise. Ao invés de buscar distrações ou mergulhar em vícios para escapar do vazio, os estoicos se voltavam para dentro. O verdadeiro trabalho começa no silêncio. É nele que enfrentamos nossos medos mais profundos. É nele que descobrimos que somos maiores do que qualquer ausência. Um relacionamento pode acabar, mas a relação que temos conosco permanece. E essa relação é a mais importante de todas. Cuidar de si mesmo, nutrir sua mente, fortalecer seu espírito. Tudo isso faz parte do processo de reconstrução. Não se trata de dar a volta por cima para mostrar ao outro que estamos bem. Trata-se de realmente estar bem, mesmo que ninguém veja. O autodomínio nos devolve o que achávamos ter perdido: dignidade, clareza e presença. E à medida que essa força interior renasce, a necessidade de validação externa começa a desaparecer. O amor que buscávamos no outro começa a brotar dentro de nós. Ressignificação. Quando a dor se transforma em sabedoria, a última lição estoica sobre perdas amorosas é talvez a mais poderosa. A dor pode ser transformada em sabedoria. Não há sabedoria sem sofrimento, dizia Heráclito, e os estoicos levavam isso a sério. A perda, quando compreendida, se torna uma mestra. Quando conseguimos olhar para trás sem rancor, quando a memória do que foi deixa de ser uma ferida e passa a ser um ponto de luz, sabemos que avançamos. Isso não acontece de um dia para o outro. É um processo lento, feito de reflexões profundas e silêncios necessários. Mas é nesse caminho que o estoicismo revela sua essência mais transformadora. Tudo pode ser usado a nosso favor. Até mesmo a dor. Ressignificar é dar um novo sentido àquilo que nos machucou. Não é negar o que aconteceu, mas encontrar o que pode ser aprendido. Ao perder alguém, somos forçados a nos perguntar: o que essa relação me mostrou sobre mim? Que partes minhas precisam de cuidado? Que ilusões estavam me prendendo? E, principalmente, quem estou me tornando depois disso? Os estoicos acreditavam que cada adversidade era uma oportunidade de crescimento moral e espiritual. Sêneca dizia: a adversidade é o treino do sábio. Perder é parte da vida, mas permanecer perdido, isso sim, é escolha. Ao reinterpretar a dor, tiramos dela seu poder de nos ferir. Começamos a ver a separação não como um castigo, mas como um realinhamento. Algo que nos empurrou para um caminho mais alinhado com quem somos de verdade. O amor verdadeiro, mesmo quando termina, deixa rastros de beleza. Ele nos transforma. Que ao invés de buscar culpas ou vinganças, podemos simplesmente agradecer. Agradecer pelo que foi vivido. Agradecer por ter sido possível. E seguir. No fim, os estoicos não nos prometem uma vida sem perdas. Eles nos ensinam a lidar com elas sem nos perdermos. Quando a dor se torna sabedoria, a ausência vira presença silenciosa. E o coração, mesmo marcado, volta a bater com força e direção.